Gravando. Muito bem. Nós, nas últimas 3 semanas, fizemos aqui um passeio, né, pelos pontos centrais do Tratados Lógico-Filosóficos. Eu procurei fazer assim, uma introdução minimamente razoável, né, sobre os temas centrais dentro da obra. Eu até acho que compartilhei com vocês no grupo, né, esse material, na verdade, é um handout com 8, 9 páginas, eu acho, né, que eu próprio fiz, das minhas leituras e fichamentos do tratados de anos atrás. E espero que os 3 encontros antecedentes possam nos ajudar, né, a agora, nesse momento, então, entrarmos, né, efetivamente no estudo do Tratados Lógico-Filosóficos. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqueles 3 encontros. Tá? Eu ainda não tive tempo de fazer isso, porque estou aqui com um monte de prazo para entregar, enfim, né? Artigo científico tem que entregar para a revista tal, e aqui a colar. Então a gente fica um pouco assim, atarefado demais, mas eu vou fazer isso essa semana com certeza. Então vou disponibilizar lá no grupo as gravações. E bem, a partir de então nós temos ali uma introdução, né, ao autor que nós vamos estudar. Eu creio que a experiência de lermos juntos o Tratados Lógico-Filosóficos será, de fato, uma experiência muito, muito interessante e até excepcional nesse grupo, porque a partir de agora nós vamos entrar não exatamente na obra de um lógico, como usualmente nós costumamos fazer aqui, mas na obra de um filósofo da lógica, que é o Wittgenstein, né? E que de certo modo, apresenta um modelo filosófico, eu até diria epistemológico, que subjaz todos os esforços que o nosso grupo vem fazendo desde a sua criação lá em 2015. Tá? 2015. Então, de fato, assim, é muito prazeroso, né, a leitura de um autor que é, para nós, talvez um dos nossos grandes, se não o grande filósofo da área do saber que nós usualmente costumamos aqui a tratar. Tá? Muito bem. Então, quem poderia se habilitar a fazer a leitura? Eu acho que, como o Stefano está aí, né, ele pode então, começar com a leitura, e aí nós vamos, como sempre, parando, né, e fazendo algumas análises, tentando contextualizar o que está sendo dito. E, por favor, não se acanhem. Qualquer coisa, vocês próprios, né, peguem aqui, abram o microfone, quiserem abrir a câmera e também falar. Aqui o espaço é totalmente compartilhado. Estamos juntos e com o mesmo objetivo. Tá? Então, agora, de imediato, então, vamos começar a leitura do Tratados Lógico-Filosóficos. Pode ir, Stefano. Vai lá. Bem, primeiro aforisma. O mundo é tudo que é o caso. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos. Pois a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também tudo que não é o caso. Fatos no espaço lógico são o mundo. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Tá? Nós podemos ler, a partir desses aforismos, 3 pontos conjugados que são muito importantes. Tá? O primeiro é a noção de mundo. O segundo é a noção de caso. E a terceira é a noção de espaço lógico. Quando nós lemos que o mundo é a totalidade dos fatos, ou seja, todos os fatos, e não apenas alguns fatos, tá? Nós percebemos que a totalidade dos fatos é o que determina o mundo. O mundo é determinado por todos os fatos, pela totalidade dos fatos. E o caso, né, e esse é o ponto aqui importante para nós,
a totalidade dos fatos determina o que é o caso. Tá? Então, mundo. O que determina o mundo? A totalidade dos fatos. E a totalidade dos fatos determina o que é o caso. E o que é o caso e o que não é o caso? Para definir o que é o caso e o que não é o caso, nós precisamos partir de uma distinção entre o que é determinado no mundo e o que não é determinado no mundo. E aqui vem a grande questão que entra o terceiro ponto. O que é condicional para a determinação do caso e, portanto, para a determinação da totalidade dos fatos no mundo? Qual é o espaço que delimita o que é e o que não é? Esse espaço, como Wittgenstein nos diz aqui no aforisma 1.13, do espaço lógico são o mundo. Então, não são quaisquer fatos, mas são os fatos no espaço lógico. Então, veja como essas noções são conjugadas. Mundo, caso, totalidade dos fatos, né? E espaço lógico. De modo que o espaço lógico é como se fosse aqui para nós o recipiente dentro do qual a totalidade dos fatos, que é o caso, né, determina o mundo. Porque o mundo é determinado por esta totalidade dos fatos. Então, o mundo é determinado pelo caso. Veja que esta primeira aproximação ao problema, de algum modo, está resumida no primeiro aforisma. O mundo é tudo o que é o caso. Porque se tudo o que é o caso é a totalidade dos fatos, e a totalidade dos fatos determina o mundo, e determina o mundo porque está presente dentro de um lugar chamado espaço lógico, então os fatos no espaço lógico são o mundo. E aquilo que não está no espaço lógico não é o caso. Então, aquilo que é determinado no mundo só o é em razão de um espaço que é, para tanto, condicional, que é o espaço lógico. Então, aqui, o Wittgenstein já está apresentando uma primeira distinção. Uma distinção entre o que está no mundo e o que não está no mundo. O que é, portanto, parte fundamental do mundo, porque o determina, e nesse caso são os fatos, tá? E não as coisas, e aquilo que não o determina, que são aqueles fatos que não são o caso. Sejam coisas, sejam fatos que não estão determinados no mundo e que, portanto, não estão presentes no espaço lógico. Porque o espaço lógico é como se fosse digamos assim, um esquadro dentro do qual o mundo é determinado e, como tal, representado. Lembremos que, daquilo que nós vimos na aula, no encontro passado, a ideia de figuração para nós aqui, que é fundamental. Tá? Mas nós vamos voltar nisso várias vezes. Alguma questão aqui, pessoal? Muito bem, então sigamos. Qualquer coisa, de novo, podem abrir aí o microfone e falar. Beleza? Vamos lá, Estela. Aforisma 2, então. 1.2. O mundo resolve-se em fatos. Algo pode ser o caso ou não ser o caso, e tudo mais permanecer na mesma. 2.
O que é o caso, o fato, é a existência de estados de coisas. O estado de coisas é uma ligação de objetos, coisas. É essencial para a coisa poder ser parte constituinte de um estado de coisas. Então, olha isso aqui. Vamos lá. Na lógica... Só isso aqui, Stefano, antes da gente avançar, tá? Fundamental aqui para nós. Caso, fato. Qual é o caso? O caso é o fato no espaço lógico. Ok? E o que é o caso que é o fato no espaço lógico? É a existência de estados de coisas. E o que é o estado de coisas? É a ligação de objetos. É a ligação de coisas, de objetos singulares. Porque eu ligo esses objetos, eu tenho um estado de coisas. Muito se discutiu sobre se a posição do Wittgenstein nesse ponto de ligação e interação entre objetos, né, formando assim o estado de coisas, era uma noção fenomênica ou fisicalista. Uma interpretação fisicalista diria: esses objetos não estão em movimento. Então, essa ligação entre objetos não é uma ligação no sentido de perscrutar o movimento entre eles, senão uma interação dos objetos fisicamente ou empiricamente constatados. Essa é uma interpretação radicalmente empirista, digamos assim, do Tratados Lógico-Filosóficos, que aproxima-se, portanto, do empirismo lógico. Uma outra interpretação vai dizer: não, nós estamos tomando essa, digamos assim, ligação dos objetos, das coisas, do ponto de vista do movimento interativo entre elas. E esse movimento interativo entre elas supõe que o movimento e, portanto, o fenômeno, e não a mera constatação física do objeto, seja tomada como o aspecto subjacente ao estado de coisas. Mais tarde, já o segundo Wittgenstein, né, quando ele escreve a obra sobre algumas noções acerca da lógica, o Wittgenstein assume que quando ele colocou esse aforismo, ele estava querendo dizer algo em sentido fenomênico e não fisicalista. Tá? Ainda que alguns que defendam a posição fisicalista diziam, né, no século XX, que o Wittgenstein que disse isso já não era o Wittgenstein do Tratados, como se fossem duas pessoas diferentes. E que, portanto, o primeiro Wittgenstein, quando disse isso, quis dizer, quis dar aqui uma interpretação fisicalista para o problema. Então, isso aqui é amplamente discutível, porque, de fato, não há, assim, uma resposta notória aqui. As duas interpretações seriam plausíveis segundo esse aforismo. Né? Então, o que nós temos? O caso. O que é o caso? É o fato. Qual fato? Qualquer fato? Não. O fato presente no mundo. O fato presente no mundo é um fato presente no espaço lógico. Tá? Vamos voltar lá no aforisma 1.13. Os fatos no espaço lógico são o mundo. Então, vejam. Qual é o aspecto metodológico importante aqui? É que cada aforisma está intimamente interligado com todos os antecedentes.
Então, eu não consigo entender nenhum aforisma no tratado sem entender todos os antecedentes. É claro que, do ponto de vista do entendimento de quem lê, seria muito mais fácil começar na teoria da figuração. Porque isso seria um ponto de partida para o entendimento de todo o resto, e de fato é assim. Agora, ainda que fosse mais fácil ler assim, né, nós pecaríamos, por outro lado, do meu ponto de vista seria problemático, por outro lado, que se nós começássemos lá no aforismo sobre a figuração, nós perderíamos todo um pano de fundo necessário para o entendimento das premissas antecedentes, tá? Que são dadas aqui pelo autor. Okay? Vamos lá, então. A Ingrid, poderia dar um exemplo, prof, do 2.01. Tá? O estado de coisas é uma ligação de objetos. Tá? Vamos supor que a gente tivesse aqui 3 objetos. Sei lá, vou pegar aqui o celular, o mouse do computador e o estojo do óculos. Tá? Eu tenho 3 objetos. Uma interpretação fisicalista desse estado de coisas diria: há uma interação entre 3 objetos. Esses objetos são imóveis. Tá? Uma outra interpretação fenomênica diria: qual é o tipo de interação que esses objetos podem ter entre si, ainda que eles em si mesmos sejam imutáveis, imóveis. A interação é o fato de que eles estão sobre a mesa do professor Marcos, por exemplo. Tá? Então, outros elementos se somam à mera constatação física desses objetos para explicar o estado de coisas. De modo que a ligação de objetos não fica apenas dependente da sua medida física, da sua mensuração fisicalista. Tá? Então, esse, Ingrid, é o ponto aqui. Tá? Marcos, o mundo seria o domínio do real ou tudo aquilo que pode ser pensado existindo ou não na realidade? Muito boa pergunta. Tá? Qual é a resposta? A resposta é: tudo que existe na realidade é logicamente expressável. Esse é o ponto. Tá? Porque nem tudo que supostamente estaria na realidade é dizível ou expressável na linguagem. Porque o ser expressável na linguagem exige uma constatação. Tá? O que o primeiro Wittgenstein dizia? Questões, por exemplo, morais ou místicas não são sujeitas à constatação, por isso elas não são dizíveis, ainda que elas sejam uma parte da realidade. Tá? Agora, elas não são constatáveis no espaço lógico. Esse é o ponto aqui. Tá? Esse é o ponto do nosso autor. Okay? Marcos, muito bem. Eu tenho uma pergunta, talvez, na verdade, se alguém souber alemão aqui no grupo, possa responder melhor, não sei se acho que o Vitor está aí também. Mas ali no 2.011, o tradutor utilizou "é essencial para a coisa". Eu não sei se ele usou como sinônimo, talvez, de "é necessário para a coisa ser parte constituinte", ou se ou se o Wittgenstein realmente quis evocar uma certa essencialidade Pois é, boa na pergunta, questão. né? O Vitor está aí, eu né? não conheço alemão, não poderia dizer. Vitor, nos ajuda aí, por favor. Qual aforismo, Stefano? No 2.011. Aham. Eu até coloquei. Sim. No caso, wesentlich, aí é no sentido de essencialmente, né? É essencial. A tradução está bem pé da letra, né? É essencial que é essencial para a coisa poder ser parte constituinte de um estado de coisa, sim. É isso mesmo. Eu estou aqui também com o texto alemão, acompanhando com o texto original. É isso mesmo. Seria uma boa tradução. Eu tô com outro aqui, que é em português, óbvio. E tá essencial também. É essencial alguma coisa. Agora, professor, eu teria uma pergunta também em relação à tradução, aproveitando o embalo do Stefano. No aforisma 1.2, aí na tradução ele diz que o mundo resolve-se em fatos, né? Pois é, aqui no alemão está zerfällt, né, o verbo zerfallen.
Eu não Ele dá conheço mais uma alemão, mas ideia vamos lá. assim, ele dá mais uma ideia de visão, de que o mundo, no caso, se dividiria em fatos, né? Uhum. Ele se teria, digamos assim, ramificado em fatos, né? Dessa ideia de quebrar em várias partes. Entendi. Seria melhor, talvez, partilhado em fatos, tu dizes? Ele se Dividido divide em em fatos. fatos. Isso. Uhum. Eu não sei se O resolves resolver. aqui, de acordo com a tua interpretação, não. Ele Ó, daria, mas não ficaria tão a do explícito Marcos, como o isso, Marcos como escreveu dividido, algo né? interessante, professor. Aqui no chat, eu acho que daria para traduzir como ele escreveu aí. Ó. Uhum. Decompõe-se, eu acho que seria isso. O mundo decompõe-se em fatos. Pois é. Isso. Uhum. Eu acho que o Perfeito. verbo aí Até vou que ele anotar usa aqui. Deixa eu botar aqui. resolve-se, eu não sei. Enfim, não quero E criticar o tradutor, mas não, mas tradução. Olha, quem trabalha com tradução sabe bem que isso aqui não é um negócio, fácil. é um negócio complexo, né? Porque, puxa vida, É verdade. enfim, decompõe-se. Então, o mundo decompõe-se em fatos. Espetacular. Uhum. Fica muito mais próximo do que tu trazes, né, Vitor? Sim. Uhum. É isso. Então tá. Show. Obrigado. Obrigado ao Vitor e ao Marcos, né? Sempre que nós puder, assim, se vocês obviamente permitirem, nós vamos pedir ajuda aqui. Eu não conheço alemão, então eu vou ter que pedir ajuda. Tá? Bom, vamos lá. Rodrigo, professor, o espaço lógico é um espaço formal? Wittgenstein não está preocupado com o espaço físico, certo? De certo modo, sim, Rodrigo, porque aqui o espaço formal é aquilo que do espaço físico pode ser dito. Essa é a ideia aqui. Aquilo que é, portanto, dizível ou expressável desde o espaço físico. Porque nem tudo do espaço físico pode ser dito. O que pode ser dito? Aquilo que pode ser constatado. Tá? Então, esse vínculo do espaço formal com o espaço físico depende daquilo que, a partir do objeto, dos seus atributos e das suas propriedades, possa ser verificado, isto é, constatado, como algo logicamente dizível. Tá? Essa é a questão aqui que o Wittgenstein nos traz. Tá, Rodrigo? Bem, então é isso. Vamos seguir? 2012. Na lógica, nada é casual. Se a coisa pode aparecer no estado de coisas, a possibilidade do estado de coisas já deve estar pré-julgada na coisa. Isso, de certa forma, responde à pergunta que o Rodrigo traz, né? Quer dizer, se a coisa pode aparecer no estado de coisas, o objeto, no caso, a possibilidade do estado de coisas já deve estar pré-julgada no objeto, na coisa. Quer dizer, a coisa tem que ter capacidade para ligar-se a outra ou a outras no estado de coisas. Tá? Se a coisa não está apta a tal, né? Se ela não julga previamente ao estado de coisas a sua própria ligação com outros objetos nesse estado de coisas, e, portanto, nesse caso, né, ela, de fato, não tem condições de ser, portanto, uma parte daquilo que é dizível. Tá? No caso, o estado de coisas. Tá? Muito bem. Pareceria como que um acaso se a coisa, que pudesse existir só por si própria, se ajustasse depois uma situação. As coisas podem aparecer em estado de coisas, e isso já deve estar nelas. É lógico, não pode ser meramente possível. A lógica trata de cada possibilidade e todas as possibilidades são fatos seus. Assim como não podemos, de modo algum, pensar em objetos espaciais fora do espaço, em objetos temporais fora do tempo,
Também não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros. Posso pensar no objeto na liga do estado de coisas, não posso pensar nele fora da possibilidade dessa liga. Esse argumento foi amplamente utilizado pelos que defenderam a posição fenomênica, né? Quer dizer, o que isso quer dizer, no fundo, né? Que sem a possibilidade dessa liga, eu não tenho como pensar o objeto. Quer dizer, a coisa só é pensada no estado de coisas por quanto ela tenha, digamos, a aptidão, né, para justamente esta interação, esta ligação com outros objetos. Olha que interessante que ele diz. Assim como não podemos de modo algum pensar em objetos espaciais fora do espaço, em objetos temporais fora do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros, né? Aliás, um paralelo interessante entre isso aqui que se diz e o De Cello do Aristóteles, né? A questão das proposições contingentes sobre os objetos e as proposições necessárias sobre objetos eternos, né? Que na antiguidade era uma crença comum, digamos, né? A ideia de que um planeta é eterno, por exemplo, né? Era algo bastante presente na antiguidade. Então, os paralelos que se podem estabelecer entre a obra do céu, do Aristóteles, né, vulgarmente chamada em latim de De Cello, com essa passagem aqui do Wittgenstein. É muito interessante, né? Esses paralelos. Bem, muito bom. Vamos lá, então. O que exatamente ele quer dizer com meramente possível? Que é lógico, não pode ser meramente possível. Pois é. Esse é outro detalhe aqui que muito se discutiu no Wittgenstein. Ou seja, se o Wittgenstein seria ou não seria favorável a uma lógica modal. A ideia de modalidade aqui, no caso, a extensão do operador possível, né? Quais mundos semânticos nós poderemos cotejar a partir disso, tá? E, de fato, o meramente possível aqui não é determinado e, portanto, não é parte do mundo, tá? Ou seja, o que é dizível é o que reside no espaço lógico. E o que reside no espaço lógico é aquilo que não é uma mera possibilidade, mas é aquilo que obteve determinação e, portanto, que constitui parte da totalidade dos fatos. E, portanto, é o caso. Quer dizer, quando eu digo é o caso, eu estou assumindo uma proposição categórica e não uma proposição modal. Tá? Isso levou muitos filósofos analíticos a rejeitarem a lógica modal. Por exemplo, o Quine. O Quine nega, assim, de maneira rigorosa, assim, radical, a lógica modal. Ele diz que a lógica modal não é uma lógica. A lógica exige necessariamente uma constatação dos objetos no mundo. Tá? E a lógica modal não lida com isso. Né? Ela é uma questão gramatical e não uma questão lógica. Né? Normalmente, alguns interpretavam assim, quer dizer, é um problema... vamos lá, pegar do caso do latim, né? É o problema do caso ablativo, né? Ou do que no latim muito antigo se chamava de caso locativo, né? Que nem existe mais, na verdade, há muitos séculos, mas é uma questão que não diz respeito ao espaço lógico. Tá? Então, basicamente é isso, assim, que é disso aqui que se trata o ponto. Tá? O espaço lógico não é aberto à mera possibilidade. Esse é o ponto. Tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. A coisa é autossuficiente, na medida em que pode aparecer em todas as situações possíveis. Mas essa forma de autossuficiência é uma forma de vínculo com o estado de coisas, uma forma de não ser autossuficiente. É impossível que palavras intervenham de dois modos diferentes, sozinhas e na proposição. Então, vamos lá.
o que nós temos? Objetos. Os objetos são ligados entre si. Esses objetos são autossuficientes ou não? Complicado isso, né? Porque o Wittgenstein aqui parece afirmar uma coisa, daqui a pouco afirma outra. Como é que funciona isso, então? Depende. Tá? Quando nós olhamos para o objeto nos limites da sua medida, o objeto é autossuficiente. Tá? Agora, quando nós olhamos para o estado de coisas, o objeto não é autossuficiente. Mas ele é, nesse caso, dependente de um vínculo com os outros objetos. Agora, quando nós dizemos isso, que é o caso que o objeto tal é tal, ok? Como é que nós dizemos isso? Através de um enunciado. E dentro desse enunciado nós temos palavras, termos. Termos que expressam o objeto e os seus atributos. Quando os termos expressam o objeto e os seus atributos, essa composição dos termos forma um enunciado. Se nós isolarmos o termo, ele é, tal como o objeto, autossuficiente isoladamente, mas não suficiente enquanto vinculado aos seus atributos. Tá claro isso? Então, assim como nós observamos no estado de coisas uma interdependência entre os objetos para formar esse estado de coisas, que é o fato, que forma o caso, esse estado de coisas, como tal, ele não permite dizer que o objeto, não isoladamente, mas o objeto em interação com os outros, é autossuficiente. Como os termos, da mesma maneira, na proposição. Tranquilo? Então, nós temos estado de coisas, objetos. Proposição, termos. Objeto, objeto. E aqui, termo expressa o objeto, termos que expressam os atributos. Tá? Seja, Professor, eu fiquei com uma dúvida. vamos lá, gente, por favor. O senhor falou ali, ele é autossuficiente em interação com os outros ou ele é dependente em interação com os outros? Então, isoladamente, sozinho, singularmente, o objeto é autossuficiente. Mas, quando nós observamos o objeto, não isoladamente, mas dentro do estado de coisas, esse objeto não é autossuficiente. Percebes isso? Ele é autossuficiente enquanto singular, enquanto sua condição singular. Mas ele não é autossuficiente como uma coisa que pertence ao estado de coisas. Aí depende de outro objeto. Claro, depende da relação, da ligação que este objeto tem com outros. Obrigada. Beleza, galera? Vamos lá, então. Sigamos. 2.0123. Conheço o objeto, conheço também todas as possibilidades de seu aparecimento em estados de coisas. Agora, Cada uma dessas possibilidades deve estar na natureza do objeto. Não se pode encontrar depois uma nova possibilidade. Pode seguir, pode seguir. Só, Marcos, mas aqui para conhecer o objeto, tu deve conhecer todas as possibilidades. Isso levaria a uma longa enumeração para tu expressar isso, né? Absolutamente. Quer dizer, qual seria, nesse sentido, o sonho, aspas, né? Estou usando aqui de maneira metafórica, mas qual seria o sonho da filosofia analítica?
uma compatibilidade absoluta com a física. Sim. Ou seja, todos os objetos são descritos segundo todas as suas propriedades e segundo todos os seus atributos e, portanto, segundo todas as suas possibilidades em diferentes estados de coisas. E na medida que eu descrevo tudo isso, eu estou naturalmente fazendo filosofia. Por quê? Porque eu estou inserindo no espaço lógico que é o mundo aquilo que é dizível acerca do próprio mundo. Certo? Mas no momento em que eu não conheço todas as possibilidades, isso é algo fático, então o conhecimento fica sempre, segundo essa visão de mundo, sempre algo imperfeito. Sempre algo imperfeito, exatamente. Ele não Porque nós alcança nunca vamos essa, conhecer absolutamente todos os objetos e seus atributos e propriedades. Nós mais não vamos conhecer do que conhecer. Né? Percebe? Olha que pergunta interessante que o Eric traz. Não é possível fazer isso com inteligência artificial? É discutível. A inteligência artificial vai bem longe, isso eu não tenho dúvida. Se ela vai conhecer tudo, eu não sei. Sinceramente, não saberia responder essa pergunta, porque ela, de fato, exigiria uma presciência sobre o futuro, mas que, de fato, a inteligência artificial vai conhecer muito, no sentido de, aqui, vamos lá, conhecer aqui no sentido virtual, né? Ok? Dos entes virtuais, ou virtualmente concebidos. Sim, sim, com certeza. Tá? Beleza? que A entra. continuação não sabe o limite disso, né, Eric? Esse é o desafio que nós temos. Entra no campo do direito aquela velha questão, né? As exceções existem porque o legislador não pode prever todos os casos. No momento em que tu tem uma concepção de que há uma possibilidade de se prever todos os casos, não vai haver mais exceções. Pois é. Já era. Exatamente. Exatamente. Para conhecer um objeto, na verdade, não preciso conhecer suas propriedades externas, mas preciso conhecer todas as suas propriedades internas. Dados todos os objetos, com isso estão dados também todos os possíveis estados de coisas. Cada coisa está como que num espaço de possíveis estados de coisas. Esse espaço posso concebê-lo vazio, mas não a coisa no espaço. Olha só isso aqui que é muito importante, tá? Vamos supor que nós fôssemos capazes de conhecer todas as propriedades internas dos objetos. Nós saberíamos todas as possibilidades de estados de coisas. Porque nós saberíamos todas as situações em que os objetos, segundo uma ou algumas de suas propriedades, entraria em relação com outros objetos, segundo as suas algumas ou uma ou várias de suas propriedades internas. De modo que o que nós chamaríamos aqui de possíveis estados de coisas corresponde ao quê? A todo o conjunto de possibilidades de ligação entre objetos segundo suas propriedades internas e externas. Tá? Então, todas as ligações possíveis entre objetos demandariam o quê? Demandariam que as propriedades internas de cada um dos objetos fossem aqui ativadas para que esse objeto pudesse entrar em interação com o outro. Tá? Mas para que nós pudéssemos conhecer todos os estados de coisas, tá? Ou seja, como se nós fizéssemos uma espécie de... Vamos aqui fazer um sistema lógico absoluto. Tá? Não há mais nada fora desse sistema lógico absoluto. Por quê? Porque nós construímos esse sistema lógico absoluto a partir do conhecimento que temos de todas as propriedades internas e externas de todos os objetos. Então, dentro desse sistema, todas as sentenças lógicas bem constituídas expressam todos os estados de coisas. Tá?
Esse é o ideal. Agora, nós de fato conhecemos isso e somos capazes de fazer um sistema assim? Claro que não. Claro que não. Então, cada coisa, aforisma 2.013, cada coisa está como que num espaço de possíveis estados de coisas. Tá? Esse espaço, posso concebê-lo vazio, mas não a coisa sem o espaço. Olha que interessante o que ele está nos trazendo aqui. O espaço pode ser visto como algo vazio. Mas a coisa não pode ser vista sem o espaço. Porque na medida em que eu vejo a coisa, eu já vejo um estado de coisas. Tá? O ver a coisa significa vê-la dentro de um espaço. Porque na medida em que eu a vejo, ver aqui no sentido figurado, é claro, na medida em que eu conheço a sua propriedade externa, ou algumas de suas propriedades externas, eu já conheço dentro de um espaço. E conhecê-la é conhecê-la dentro de um espaço. Esse é o ponto aqui. Ainda que o espaço em si mesmo possa ser tomado como um espaço vazio. Veja a semelhança que isso aqui tem com a teoria dos conjuntos, né, gente? Tá? Entre a teoria dos conjuntos na matemática e a posição do Wittgenstein sobre o espaço lógico, existe uma correspondência que nós podemos ver aqui. Tá? Uma correspondência notável, eu diria. E esses, vejam, por que a lógica modal é afastada aqui quando ele diz possíveis estados de coisas? Porque a possibilidade aqui não é um elemento semântico. A possibilidade aqui é um elemento que expressa aquilo que ainda não é conhecido. O incognoscível. Então não é algo semântico. Não há uma semântica dos mundos possíveis. Tá? Vamos lá, com relações de acesso, de interação simbólica, de relações entre operadores lógicos. Não. Esses possíveis estados de coisas são ainda incognoscíveis. Eles não são conhecidos. Eles antecedem a qualquer juízo lógico. Esse é o ponto. Por isso que não se pode dizer que isso aqui é uma defesa da lógica modal dos mundos possíveis. Tá? Beleza? Bueno, vamos lá então. O objeto espacial deve estar no espaço infinito. Ponto do espaço um lugar de argumento. Não é preciso, por certo, que a mancha no campo visual seja vermelha, mas uma cor ela deve ter. Tem à sua volta, por assim dizer, o espaço das cores. O som deve ter uma altura, o objeto do tato, uma dureza, etc. Olha o que ele está dizendo aqui, no fundo. O espaço é infinito. Tu olha ali no horizonte, tá? Aí, beleza, qual é o limite? Para o teu olhar, bom, é as nuvens, o céu, etc. Né? Agora, o espaço em si tem limite? Se eu pegar uma máquina aqui, me dirigir aqui, vamos dizer, né, 50 graus, tá? Onde é que eu vou parar? Vou parar em algum lugar, supondo que a máquina tenha todos os preparos, né? Enfim, para ir, né, para o espaço sideral, etc, etc, etc. Eu vou parar em algum lugar? Não vou parar, eu vou continuar. Eu vou continuar, o espaço é infinito. Então, quando nós notamos algum ponto no espaço, nós notamos algo que está dentro do espaço. E esse algo que está dentro do espaço é o quê? Dizível. Por isso a palavra aqui que ele usa, argumento ou lugar de argumento. Olha que interessante isso aqui. O lugar de argumento. Por que lugar de argumento? É aquela coisa presente em um estado de coisas que é dizível. Por isso, lugar de argumento.
Tá? Então, se a tarefa da filosofia é o conhecimento da coisa, da realidade, então eu preciso ver o que na realidade é dizível. E por isso que a linguagem aqui é o objeto central. Porque a linguagem expressa a relação desses objetos entre si. E ela, portanto, a filosofia é um exercício, como o próprio Wittgenstein diz a certa altura, entre aspas, um exercício terapêutico de esclarecimento das coisas, da linguagem. O Eric, mas é possível demonstrar o espaço infinito com certeza absoluta? Aí não, né? Não me parece. Alguns sustentam que sim. Tá? Agora, do ponto de vista físico, eu não sei dizer. Tá? É uma pergunta impossível de ser respondida. Okay? Se a gente levar ferro e fogo, assim, todos os critérios do empirismo lógico, essa pergunta é impossível de ser respondida, né, Eric? Tá? Muito bem. Então, sigamos. Vamos lá. Pessoal, até aí, tranquilo? Alguma questão a mais? Eu acho que agora a gente já está no nosso horário, acabei de ver aqui. Mas ele está partindo do pressuposto que é uma verdade. Ele está partindo do pressuposto daquilo que é constatável ou daquilo que não é constatável. Tá? Ou seja, o que eu posso constatar e o que eu não posso constatar. Ok? Vamos supor que a constatação aqui não é exatamente uma verdade apodíctica, mas ela é uma proposição postulatória acerca do assunto. Tá? Ela é postulatória, mais do que apodíctica nesse sentido. O infinito aqui seria mais no sentido de um boundaries, não tem um limite definido. Feito. O que tu está afirmando é que o limite existente. Isso aí. Então tá, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui.